montados em pintos gigantes e imunes a piadas de duplo sentido, nossos aventureiros seguem em direção à cidade mais próxima, na qual nunca chegam. Após algumas horas de viagem, cruzam caminho com um andarilho solitário que portava um grimório embaixo do braço, um bandolim nas costas e um bigode proeminente. Troá imediatamente o reconhece. Era Xander, o bardo lusitano, seu companheiro de antigas aventuras em terras distantes. Ao se aproximar, Troá puxa sua viola e cumprimenta o velho amigo. Olhe, lá vem o velho amigo, olhe. Eu vou descer desse pinto enorme. Eu vou apresentar e dizer pra vocês que esse papo vai tá bom. Mano, nossa história tem 6 anos. Esse é o bardo lusitano. Não me leve a mal, eu sou o bardo universal e o papo vai tá bom. Eu te conheci naquele tempo em que eu vivi longe dos meus pais e meus animais. Esse meu grupo é demais, histórias tão sensacionais. Você vai ver que o nosso papo vai tá bom. Depois de um escasso jantar e sentados ao redor da fogueira, nossos aventureiros percebem que o tal sujeito era cheio de trova e ouvem muitas e muitas histórias sobre suas aventuras com Troá. O que será que nosso bardo fazia antes de pertencer ao grupo Dragão Careca? Então, tens de ouvir este episódio para saberes, pá! Olá, aqui é o Tiamat e hoje a gente tá com um convidado muito especial, o Alexandre. Alexandre, quer me dizer então que tu mora em Portugal? É. Então tu quer me dizer que tu sabe falar português? Eu posso tentar. Essa era a piada que eu tentei fazer, não deu muito certo. É difícil, né? Pra mim, excepcionalmente difícil. Eu vou tentar falar como vocês caras falam. Eu vou fazer o meu melhor pra isso. O cara fala mineiro. É um português mineiro. Não fica brincando, porque eu tenho família no Brasil, então aí eu peguei como o cara fala. Muito bom. Ótimo, ótimo. Olá, aqui é Troá, o bardo, e hoje estamos aqui reunidos com esta malta neste episódio bué ficha. O quê? Não entendi a metade. Hoje tu queres falar português já aqui, pá? Ele é mais brasileiro que a gente, né, meu? Os brasileiros a falar português é assim: olá, como estás? Eu vejo uma terrinha, pá. É sempre assim, tentar. Aqui é o Bron e o maior português pra mim é o Eusébio, né? Uhum. Piada de futebol vocês não entenderam, né? Eu não entendi, não faço ideia quem é o Zébio, mas eu tô rindo pra não ficar muito feio, né? Manual. É que dizem que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador de futebol, né? Eu acho que é o Eusébio. É sério mesmo que tu fez uma piada de futebol pra um monte de nerd? Aumentando os horizontes aí do podcast, né? Tá certo. Olá, eu sou o Baldur e roda, roda, vira, roda, roda, vem, me passaram a mão, ainda não comi ninguém. Ai, tava faltando, né, uma clássica. Agora tá liberado o explicit, gurizada, agora pode falar qualquer coisa. Mas há uma lógica pra frase que você escolhe? Não. Tem que ser ruim. Muito bem, gente, então hoje a gente tá aqui com o Alexandre. É o nosso correspondente de uma terra muito distante de Portugal, o primo que mora Milhares longe. de quilómetros, pá. Milhares de quilómetros de distância. 10 quilômetros? Frei.
O meio de transporte de vocês aí tá bem evoluído, né, cara? A Europa é diferente, é outro Eu sou de nível. uma terra muito longe que se chama Itapuí. Tiamat, desculpe minha intromissão, mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para 2 de seus amigos. Se conseguirmos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada. Apresente para 2 amigos e peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado e Tiamat, pode continuar aí com o episódio de hoje. Hoje a gente vai estar conversando com o Alexandre aqui, ele vai dar uma palhinha aqui, a gente vai entrevistar ele ainda não sabe disso, tá sabendo agora, em primeira mão. Vai. E a gente vai perguntar pra ele algumas coisas a respeito de Portugal, como é que é a vida lá. E Alexandre, você é natural de Portugal, né? Exatamente. Ah, tá, porque senão ia tirar a entrevista aqui, porque a gente quer alguém de lá. Sim. É mesmo Portugal. Alexandre, conta um pouquinho pra gente aí sobre você. Quantos anos você tem, no que você trabalha, no que você estuda, há quanto tempo você mora em Portugal? Bem, já passaram cerca de 8 anos desde que eu fiz 20 anos, portanto aí... Ó, já começa com um desafio de matemática básica, né? Sim. Tem 18, então. Eu estudei aqui em Coimbra e nasci em Coimbra e vivi grande parte do tempo em Coimbra. Foi justamente em Coimbra que eu estava a passear, ok, por um sítio que é a Praça da República, onde se encontram os estudantes todos e passam o seu tempo, e então ouvi uma voz doce que surgia da distância. E então eu fui-me aproximando e aí vi uma beleza loira, uma beleza suave, de um homem de certo modo arrojado, que cantava uma canção sobre um pássaro, um pequeno pássaro. E então eu perguntei: Bardo, quem és tu, que vens de terras tão distantes, que falas com tal melodia sobre cachaça? Falas sobre homem também, falas do homem que te traiu com a mulher. Qual é o teu nome? E então ele disse: sou Troá, o bardo universal. Bom é que a gente, nas entrevistas, tá descobrindo as lores também do personagem, né? História do passado. Exatamente, porque o Troá teve um capítulo, acho que foi o capítulo 3 ou assim, que ele foi de navio, passou por Portugal, não é? Então aí é que fez parte da mesma equipa, na altura. Ah, então você é um velho companheiro de viagem do Troá. Exatamente. Antes dele se reunir com a gente. Bom saber. Essa é a mais pura verdade. Quando ele andava com vocês, ele sabia cantar? Na época, ainda eu com o Alexandre, a gente ainda tava praticando magia. Exato. Ele estava em nível 25. Enquanto a gente se reunia pra praticar magia. A gente se reunia. Então como é que fazíamos? Então o Troá trazia um cachimbo, não é? Não, um charuto. E depois eu trazia uns fósforos. E então íamos à porta do cemitério. E então fumávamos uns charutos e dizíamos assim: pá, eu quero o amor daquela mulher. E ele dizia: eu quero o amor da outra. E então a gente fumava um charuto e deixava lá, enterrávamos com a areia do cemitério, não é? A areia do cemitério, e depois... Pai nosso, que faz o Léo. Porque havia este lado negro. E então a gente fazia magia, assim. E quando não estávamos a fazer magia, jogávamos The Gathering, não é? Ah, você jogava um jogo de carta proibido. Exatamente, a gente jogava... Sim, mas é seguro. Para a juventude saber, o Magic é um jogo seguro, ok? É um jogo que ninguém corre riscos de ir para o mundo das sombras, para o Shadow Realm. O avô de ninguém vai ficar em perigo por causa disso. Você tá falando por você, porque eu já conheci muita gente que hoje tá na praça vendendo corpo aí pra comprar carta de Magic, cara. Mas é diferente. Mas é que o que é que tem? É que a carta de Magic, quando tu investes nas cartas de Magic, tu depois podes reunir o teu baralho, mas se tu fartas, dizes assim: ok, eu quero sair do vício, quero ter uma família, ou assim, quero ter um trabalho.
Então tu podes vender, não é? E ainda consegues uns R$1.000 com isso. Você gastou 130 mil reais e consegue uns 1.000 ainda quando vender. Não, por acaso depende do mercado. Para quem não sabe, existe uma espécie de bolsa de todas as cartas Magic, é uma loucura. E então, qual foi o contexto de eu me ter metido no Magic? É que eu fui estudar para a Alemanha 1 ano. E eu quando fui para a Alemanha, eu pensei, não conheço ninguém, como é que eu vou conhecer gente? E eu pensei, vou começar a jogar Magic, que eu já jogava quando era pequenino, né? Assim com uns... Eu ainda era muito pequenino, tinha 14 anos, pai. E então tinha experimentado, gostei, então envolvi-me de novo no Magic aos 23. Mas o que é que aconteceu? Pois vocês podem ter uma crítica muito legítima em que me vão dizer, mas jogar Magic para conhecer homem. E então eu disse, mas é que depois eu ia jogar Magic, eu conhecia homem, só que depois íamos sair todos juntos. Íamos sair todos juntos para a noite, não é? Íamos todos no pega à noite. É diferente. Mas até agora tu não me falou, Alexandre. Você trabalha, você estuda? Sim, eu vou pulando uns trabalhos. Eu tirei Direito, estive a estagiar como advogado, estive a trabalhar num banco recentemente e agora estou à procura de outras oportunidades. Entretanto, o que eu tenho mais gosto de trabalhar e o que tenho feito é na música. Então, que bacana. Sim, pelos 16 anos andei a tocar com uma banda que era o Janticton, famosos cá em Coimbra. Ainda tocámos em vários sítios em Portugal. Depois também participei nos Existence Void, que está prestes a fazer um lançamento agora em breve. E agora trabalhando no meu próprio projeto solo. Olha aí, cara, que bacana. Depois você passa o link pra gente que a gente vai colocar aqui no canal. De facto, o Troy, que é o especialista da música, eu já lhe mandei um segmentozinho. Eu já mandei uma sample pra eles. Exatamente. Eu já escutei e curti bastante, tá? Mas eu quero o link Muito bom. Se tiver uma música completa pra gente poder anunciar Exatamente. aqui. Porque como o nosso podcast é muito ouvido, talvez tu consiga mais umas 4 visualizações. Seria muito bom, pá. Quantas dessas 4 são mulheres? Depende, são mulheres de mais de 60, pode ser? Oi. Ainda não é coincidência que é o Troá dizer isso, mas é. Curioso essa parte do podcast, mas tudo bem. Segue. Pronto. Então conta pra gente um pouquinho, Alexandre, como é que é morar em Coimbra? Você mora em Coimbra, né? É em Coimbra. Vamos fazer um ponto de comparação primeiro. Em primeiro lugar, vamos esclarecer qual é a minha relação estranha com o Brasil, porque é que eu conheço o pai de família, porque é que eu conheço o bicho piruleta, o galo cego. Meu Deus. Eu vou dizer uma verdade. Esse episódio é Dorgas. A maior parte dos portugueses não conhece isto, ok? De onde é que eu conheço? É que metade da minha família vive em São Paulo. Sim. E então é por aí. Já estive no Brasil 2 vezes, então posso fazer um termo assim de comparação. O que eu posso dizer é que as cidades no Brasil parecem ser mais extensas. Estas cidades aqui em Portugal são mais concentradas, feitas em altura. E no norte de Portugal especialmente tem um cunho mais cultural, mais antigo. E para o sul de Portugal são mais... Como é que eu ia dizer? São mais quentes, mais calorosas, mais viradas para as praias. Sim, é mais litoral, então. Sim, exatamente. E tem uma arquitetura pintada de branco, muito característica, enquanto que para cima é castelos, à força toda. Mas agora falando de Coimbra, que é uma cidade bem ao centro, ok, era uma fortaleza antiga. Estamos fazendo uma remissão para a história, ok? Vocês lembram-se que antes de existir Portugal, existiam os vários reinos dos visigodos, certo? Sim, sim. E ainda antes disso, os primeiros a dar um nome aqui à terra de Coimbra foram os romanos, que chamaram Aeminium. Mas já aqui viviam os celtas, depois eles foram expulsos, depois vieram os visigodos, chamaram isto Conímbriga. E então depois houve a conquista dos mouros, e quando os mouros conquistaram, ficaram eles com Coimbra e fizeram muitas construções aqui, o famoso arco do Al-Medina, que é como Medina, na Arábia, e depois foi reconquistada, mas há um rio, que é o Rio Mondego, que atravessa o Portugal, tecnicamente. Cria uma espécie de barreira horizontal. E então, durante muito tempo, essa foi uma fronteira de guerra. E ao longo desse rio, especialmente em Coimbra, haviam várias fortalezas que iam trocando de posição. Okay? O objetivo de guerra era conquistar essas fortalezas, até que, depois conseguiram a reconquista, expulsaram os mouros completamente. Mas o que se passa é que a própria formação da cidade tem esta influência em que encontramos uma multiculturalidade muito antiga. Okay? Encontramos influências árabes na construção, em alguns sítios, influências dos visigodos, influências depois do cristianismo, mais da Idade das Trevas. E o Troá, como ele sabe, pode confirmar, ele esteve lá. Sim, pois. Troá, tu ainda te lembras? Claro que lembro, sim. Lembro bastante. Tu estavas bem consciente, pronto. E qual era a impressão que tu tiveste dessa cidade?
Eu me lembro, me chamava bastante atenção, sim, essa influência da... Só uma pausa, você acabou de usar uma mágica instantânea e reverteu a entrevista. Eu vi essa jogada, Alexandre. Um counterspell, não, mas eu não tenho que falar muito, eu só quero assim uma impressãozinha estética, uma canção... Maldito deck azul. Anulou a entrevista. A questão da arquitetura, acho que é o que mais pesa, assim, que pesou pra mim, o fato de... A Sé Velha era um lugar que o pessoal falava bastante lá em Coimbra, né, que tinha uma igreja, né, que era do século XII, e toda aquela praça lá na universidade lá em cima. Exatamente. Também. Toda essa construção, essa toda igreja, esse conjunto. como te lembras, a tal chamada Sé Velha, a Sé Antiga, digamos, era uma igreja no estilo românico. Ela está construída como um castelo com seteiras, porque havia batalhas ali, ok? Eles escondiam-se atrás das seteiras e largavam as suas setas nos inimigos. Então, naquele tempo não podiam perder tempo a fazer uma igreja bonita. Tinham que fazer uma coisa assim bem cúbica, em paralelepípedo, iam para cima e era o mais prático possível. Idade das Trevas era a Idade das Trevas por causa da guerra constante, temos de lembrar disso. Sim, Sim, mas a joia da coroa desta cidade, digamos, é a parte da universidade, ok? E a universidade isso já foi mais desenvolvido no século XVII. Se não estou enganado, foi no século XVII, exatamente. Tem, pronto, a Faculdade de Direito, que é a mais conhecida, que é um autêntico palácio. Acho que foi mesmo o Palácio do Rei Dom João V, se também não estou enganado. E é uma experiência um pouco comparável ao do Harry Potter. Ok, pelo menos é o que falo. Porque então, é verdade. O Troá reparou, porque andávamos vestidos com capas pretas, num edifício antigo, a subir escadas, descer escadas. Praticando então magia. Tinha assim Praticando magia. Só às vezes, pronto. Tinha esse ambiente assim bem vampírico lá, mas fazia sol, portanto não havia problema, era seguro. E então aí vamos falar sobre outra coisa. Coimbra é essencialmente marcada pela educação e pela saúde, basicamente, não tem assim grande indústria. Portanto, não é um bom sítio para procurar emprego, porém, para estudar, sim, é um excelente sítio. Eu sei que no Brasil é quase mais valorizado o estudo em Coimbra do que em Portugal mesmo. Não é? Porque Coimbra é uma universidade muito antiga, temos de lembrar disso. E qualquer pessoa que tenha o curso de Direito em Coimbra é muito valorizada no Brasil. Pelo menos os brasileiros que eu conheci, que eu tive muitos colegas brasileiros no curso de Direito, falavam todos disso. Ah, que bacana. Legal. Sim, e então há muitos alunos brasileiros em Coimbra. E para informar os brasileiros que estiverem a ouvir isto no público, tornou-se hoje em dia está um pouco mais difícil ir estudar para Coimbra, porque antigamente eles gozavam de regimes de propinas mais fáceis, mas agora um ponto aqui, propina em português não é dinheiro da corrupção, ok? Propina é o que se paga para poder estudar. Pronto, curioso. Há quem diga que não se devia pagar nada, e propina quase que tem esse valor, mas pronto. Que ironia, aqui no Brasil às vezes propina é o que o pessoal paga para não estudar. Pois, o pessoal paga propina e compra o diploma. Paga em serviço às vezes, não é? Temos muitas colegas que pagaram em serviço, não é? Mas bem, que horrível. Tá pesado. Foi, tá pesado. Não, então não é pesado carregar saco de cimento para o professor, limpar a escada. É pesado, pá. Então. Mas voltando, tornou-se mais difícil agora porque basicamente os alunos estrangeiros que não vêm da União Europeia têm que pagar extra para conseguir entrar, pagam quase como se fosse uma privada. Porém, ainda se nota que há muitos brasileiros a estudar em Coimbra. Muitos. Mas, claro, depois eu tenho sempre que avisar para este efeito. O que acontece é que se um brasileiro vem para Coimbra estudar e vai fazer o curso inteiro, primeiro ano ou quarto, ou assim, pode esperar que a fala dele vai ficar afetada para sempre. Ele nunca mais vai falar normal outra vez. Então ele vai ficar com um sotaque degradado que não é nem brasileiro nem português. Isto acontece muito. O cara vai uma aberração. Exato, mas eu volto a estranho. O meu tio é português, o meu tio vive no Brasil há 30 anos e fala uma coisa assim parecida também. A esposa dele também fala uma coisa assim parecida, é brasileira. Portanto, mesmo brasileiros em casa, se casam com portuguesas ou portugueses, cuidado porque a vossa fala vai ficar afetada e já não vai dar para voltar atrás. Quando eu voltei, porque eu fiz um intercâmbio também, mas eu fui para outro país. E daí quando eu voltei, eu fui para os Estados Unidos. Damn, we got American here around here. Where in the United States have you been at? Time is money. Oh yeah. Sure, mate. Bom, mas aí quando eu voltei, particularmente no Rio Grande do Sul, aqui no sul do país, a gente tem o costume de, ao invés de falar você, a gente fala tu. Uhum.
Então, quando eu voltei pro Brasil, eu tava falando você ao invés de tu, porque lá nos Estados Unidos eu convivi com brasileiros de outros estados do Brasil, né? Que maluco. O brasileiro é uma praga. Calma, Maria do Bairro. Que isso, cara? Então, eu tenho algo a dizer sobre isso, pá, porque isso é um vício típico dos brasileiros, que os brasileiros, é como os italianos e os espanhóis. Os brasileiros vão para um país qualquer, porque eu na Alemanha onde eu estava, ok? Eu estava em Marburgo a estudar. E lá, sabem quantos portugueses é que havia? Quantos? Um português na cidade, que era eu. Havia cerca de 8 mil brasileiros. Meu Deus, cara. Muitos brasileiros. Estavam todos morando em um estádio. Exatamente, e aqueles brasileiros estavam lá todos para aprender alemão, muitos deles. Eram de famílias que mandavam os filhos para lá para aprender alemão antes de entrarem para a universidade. Sim. E então era engraçado, pronto, eles tinham o seu grupo e eles saíam todos juntos, não é? E foi isso que eu quis evitar, por isso é que eu comecei com a magia, não é? Com a magia das cartas, justamente para poder falar com os alemães e praticar o alemão. E então havia umas histórias engraçadas da forma como os brasileiros interagiam com a população local. Porquê? Porque os alemães são uma população, são um povo muito tímido, no geral. E então uma coisa que aconteceu é que havia um brasileiro em particular que eu chamo, que era o predador, era o grande predador lá. Porque ele era professor de zumba. Ah, sim. A gente tinha um predador também Exato. no nosso grupo de brasileiros. Então ele era professor de zumba e não havia hipótese, não é? Ele começava lá a dançar e abanava-se nas alemãs tímidas e claro, era uma loucura. Imagina assim. E eu ainda me lembro, uma vez eu fui almoçar com os amigos do Troá, ok, ele tinha uns amigos, e eu lembro-me que eles começaram a dançar assim à porta do restaurante, eram uma com a outra e com a outra. Começaram assim a dançar, assim, e são assim particularidades brasileiras que acontecem. Em Coimbra tu não vês pessoas começar a dançar à frente do restaurante, mas tinha sido super normal aqui. Assim, e então... Aqui no Brasil também acontece, chama-se beber demais. Não, mas eles não tinham bebido nada. Não, a gente nem tinha entrado já. A gente nem tinha entrado. Eu chamo de segunda-feira, mano. Havia um contexto, era para claramente acertar a sua influência masculina sobre a outra jovem brasileira que estava lá também a alinhar. Era essa a razão. Mas eu não sei se tu te lembras quem era o amigo. Esse é aquela vez do sushi? Sim, exatamente. Começaram a dançar lá à frente. Não te lembras? Sim. Exato, pronto. Tô ficando Fomos com medo. lá no sushi. E então o que é que aconteceu? Como assim? Só há um sítio no Brasil onde eu sei que as pessoas não acasalam. Nunca. Onde? No Acre. Pô, ninguém vive no Acre, pá. Nós sabemos que ninguém vive no Acre. Pô, o pior é que tu diz que ninguém vive, e quando a gente descobre que vive, não é que o cara é raptado? Não, mas calma. Vamos, primeiro, a questão do Bruno Giordano tem que ser muito bem analisada. Eu lembro que ele se chamava Bruno. Temos que lembrar que o Acre não pode ser interpretado de forma literal. O Acre é como se fosse um estado de espírito e como se fosse uma localização mental onde ele estava. O Acre não é, isto é importantíssimo determinar que o Acre não é um espaço literal físico. Quando os anciãos brasileiros escreveram sobre o Acre, eles não estavam a falar de um espaço físico, mas sim de toda uma outra dimensão espiritual e transcendental de estado, ok? Os anciões brasileiros. Exatamente. Então temos que compreender que dizerem que o Bruno Giordano era do Acre e desapareceu no Acre, queria dizer que o espírito dele pertencia à dimensão do Acre e de certo modo deslocou-se dessa dimensão para alguém ainda mais sinistro. E tentar lembrar em alguém ainda mais sinistro que o Acre é difícil, porque se tentarmos pensar nisso ainda vamos parar a Fortaleza. Nós não queremos pensar nessa coisa. Ai, meu Deus. Só pra terminar minha história que eu já tinha Nunca mais, Vamos lá. 1 hora de podcast pra contar uma história. Não, quando eu voltei pro Rio Grande do Sul, eu tava falando você ao invés de tu, e eu sofri bullying aqui do pessoal, porque ninguém queria falar comigo, porque eu tava falando muito estranho, porque eu falava você. Aí eu levei um tempo até eu conseguir pegar de novo. Engraçado, eu sempre te achei muito estranho, Chamate. Mesmo falando tu. Mas eu não tive problema com isso. Tem certas coisas que não podem ser mudadas, né? Então intrinsecamente presos ao ser que... Mas eu vou só aqui falar sobre as outras línguas, ok? Estão aqui a perguntar se eu falo outras línguas. E então, de facto, isso é verdade, né? Je parle aussi français, ich kann auch Deutsch sprechen.
I speak English in the American kind, but I can also speak in the English form. And I can also talk in Indian English. That is also not a problem. Eu confesso que eu não entendi metade. E também hablo espanhol, não tem problema. A segunda língua é alemão? É. Lass ich nochmal das versuchen. Die deutsche Sprache ist eine Sprache, die Ihre Großeltern vielleicht auch sprechen können. What the fuck? Os vossos avós também falam isso, não é? Eu chutei alemão porque parece que tu tá falando com raiva. Você se sentiu ofendido, né? Estou a dizer, então saem uns quantos gaúchos, não é? Deve haver um com o avô ou com a avó que ainda sabia falar e que foi proibida depois de falar, não é? Não, aqui sim, aqui inclusive avós falam. Há uma cidade aqui próximo da onde eu vivo que tem muitas pessoas que falam alemão dentro da cidade, assim, também. Falam pomerânio. Exatamente. Ainda sobre língua, só pra não fugir, imita um pouquinho o português brasileiro, que nem tava fazendo antes ali. Cara, você quer que eu fale português do Brasil? Nossa, isso é muito ousado. Você pedir isso pra mim. De jeito. É um híbrido entre mineiro com baiano. Não, essa é diferente. É um baineiro. É um baineiro. Não, eu ainda consigo apanhar. A mim disseram, o meu irmão é que me disse que o sotaque mais difícil de compreender do Brasil é o paulista. Tu acha? Sim, eu não sei, mas ele diz que sim, o meu irmão. Bom. E depois também tem aqueles caras que falam desse jeito, que falam, meu nome é Baldur. Como está você? Tem assim. Essa é uma tentativa de falar gaúcho. Atacado. O nome é Brony. Eu conheci uns assim. Brony. Exato. Estranho. Essa relação das linguagens de Brasil e Portugal. Quais gírias de Portugal podia falar pra gente aqui que seria interessante? Nossa, essa risada muito Então, maléfica. Gírias de Portugal. É uma coisa complicada, pá. Isso sai com o momento, mas eu vou dizer uma coisa muito básica sobre português. É que a gente diz pá constantemente. Pá. Pá, como é que é, pá? Como é que estás, pá? Mas o que é que tu queres, pá? Ok, isso é muito repetido. Sim. Pá, estou bem, tu estás mal, pá. Pronto, eu vejo que no Brasil não dizem muito isso. E depois eu até gosto de ver. Quem observa muito bem isto é o meu primo, que ele é brasileiro, ele vem a Portugal e ele observa as coisas, os tiques que os portugueses têm a falar, né? E ele diz: os portugueses chegam a um sítio e como é que o português diz as neiras? O português diz assim: o que é que tu queres, pá? O que é que tu queres, caralho, pá? Esquece esta merda, pá. E é assim que a gente fala, não é? Quando está assim. No Brasil a gente tem uma coisa parecida que é a língua do P. Daí tu bota o P no final. Epa, que é isso? Ao invés de pá, tu bota P. Isso é muito estranho. E é isso que eu posso dizer agora, mas se querem ouvir isso como deve ser, isto é uma grande descoberta para os brasileiros. Sempre que eu mostro isto aos brasileiros ficam loucos. É um grupo de comédia português que se chama O Gato Fedorento. E este grupo aqui, as coisas que eles tinham dos anos 2004, 2008 até aí eram muito boas. Depois degeneraram, pronto, depois ficou porcaria, ficou reles. Porém, tinham sketches muito bons e aí tu vês bem a gíria portuguesa de piada e acreditem. Toda a vez que eu sugeri isto a brasileiros, gostaram sempre muito. O Gato Fedorento é uma espécie de porta dos fundos. Exatamente. Bacana. É como se fosse a porta dos fundos, mas portuguesa, pronto, e politicamente mais neutro, vá. Politicamente mais neutro. Até como não tem como fazer uma coisa politicamente menos neutra. Mas isso eu vou confessar, é uma coisa que eu nunca compreendi. É como é que a porta dos fundos, porque há brasileiros que me dizem que aquilo é muito politicamente vincada. Mas eu até agora não sei como é que o sketch sobre o nome Kellen ser merda e coisas assim é politicamente vincado. Quer dizer, só tem aqueles sketches que gozam com Jesus constantemente, não é? O Jesus Sim. e aqui, Jesus acolá. Não vi assim nada, Lula livre, nem nada. É que o tema não é política, né? Sim, pois não. Tem uma diferença entre ter um viés político, ter política envolvida e realmente falar de política, então. Sim, eu claro. acho que eles têm algumas sketches, eles têm que realmente tentam trazer algum tópico político, mas é sempre debaixo de uma roupagem. Uma sensibilidade social, não é? Assim, uma intervenção. Ironia, hipocrisia transformada em piada e enaltecida. É basicamente os símbolos todos, né? Porque em política, no geral, vai ser considerado piada, uma vez que é criticado, né? Mas eu acho que eles trazem mais nesse sentido também, né? Não, mas é muito criticado mesmo assim, né? Aqui no Brasil, sei lá, tudo é muito criticado, política é muito presente. E merece ser criticada muitas vezes, vamos dizer a verdade. Quase todas as vezes.
Sim, absolutamente. Mas eu vou aqui dizer sobre o Gato Fedorento, para quem quiser ver esta série que é muito boa, ok? Vejam a série Fonseca, que é a primeira de todas, e a série Meireles, que veio logo a seguir. E depois a série Barbosa. São estas três. Fonseca, Meireles e Barbosa. Porquê é que se chamam assim? Porque os últimos nomes dos personagens são sempre, da série Fonseca, todos são Fonseca. Os da Meireles, todos chamam-se Meireles. Olá, o senhor Meireles, toda a gente é Meireles. Depois o outro, toda a gente é Barbosa. Fica aí. Boa. Beleza, boa indicação. Não tem nenhuma... Eu não me lembro se tem algum equivalente em Portugal, porque aqui muitas vezes a gente acaba falando muito tá ligado entre as frases. Aqui tá ligado não existe. É, né? Aqui a gente diz tá-se às vezes, ok? Tá-se assim, tá-se bem. Como é que é? Pá. Até eu começo a falar disso aqui, não há tá ligado. O ora pois não é muito falado. O pois se fala bastante, né? Como é o mesmo então de... Exato. A gente diz assim, Paulo, pois é, então estás bem, pá, pois, estou bem. Que não. Pronto também usam bastante, né? O pronto. Sim. E aqui ninguém usa o gerúndio a falar, quase ninguém. Exatamente. E pronto, das gírias é o que vos posso dizer agora. Mais vale observá-las na prática, com isto do Gato Fedorento. Ou analisar e a destrinçar antropológica e linguisticamente o que me vai saindo da boca. Aqui no sul, a gente chama a criança de piá. E aí vocês chamam de puto. Sim, absolutamente. E é relevante porque os putos, o que é que eram os putos? Puto é mais particular, porque o puto, no tempo do Renascimento, aqueles quadros de arte sacra, tinham aquelas crianças, aqueles cúpidos, não é? Aqueles anjinhos crianças. Esses são os puti, os putos. Cada um é um puto, é um desses anjinhos que anda por aí. E uma coisa, uma outra, finalmente, apenas vais dizer isso. Aqui é normal chamar às mulheres de rapariga. Mas porquê? Mas é porque não tem a conotação que no Brasil falam. Por exemplo, aqui podem chamar piranha uma mulher, ninguém percebe o que quer dizer. A percebem agora porque as novelas brasileiras são muito populares em Portugal. Mas funciona assim. Enquanto que no Brasil disseram para não referir ninguém como rapariga. Enquanto que aqui é muito comum. Os rapazes e as raparigas. Sim. Ninguém diz moço e moça, é difícil encontrar. Moça até pode ser bem ofensivo, moça, né? Não. Não? Duro. Não vamos inventar, né? Chamar pega é ofensivo, chamar badalhoca é ofensivo. Badalhoca? Exatamente. E a rata? O que é que será? Troá, conta o que é. Boa. Conta aí o que aprendeste aqui na tua quest em Portugal. Será que tens o que é preciso para esmagares minha rata? Não é uma expressão muito ouvida, não é? Mas é absolutamente plausível. Eu acho que... plausível. Sim. Muito boa, Bruno. Eu acho que a gente já entendeu o que é a rata pela conotação. Chegou aqui em forma de meme. E por falar nisso, vou só dizer que há muitas mulheres chamadas Alexandras em Portugal. E qual é a contração que se usa aqui para o nome delas? É a Xana. As pessoas chamam de... Isto é verdade. Pois é. Então... Agora eu não sei se a gente vai precisar ligar o explicit no episódio ou não, porque a gente só tá falando português de Portugal, tá ligado? Pronto. Não é ofensivo. Verdade. E outro aviso, que os brasileiros, as coisas têm pesos diferentes. Por exemplo, dizer desgraçado em brasileiro, ouvi dizer que é mais pesado, que em português não tem peso nenhum. Desgraçado é desgraçado. Mas dizer, por exemplo, caralho é muito mais forte. Enquanto que eu estou com o meu primo, eu estou com amigos brasileiros, eles estão assim na rua, caralho, esqueci-me não sei o quê. E não se diz isso na rua. Os portugueses vão-vos olhar assim, o que é que este está a dizer, mano? Mas no entanto é assim visto de forma mais casual, tá? Informações importantes. É bom começar a anotar num blog. Então, em vez de dizer assim, tem que dizer caragu, com G-O no fim, caragu, ok? Isso é a forma não ofensiva de o dizer. Ok, carago. Exatamente. Pica também, muita gente não gosta. Pica também, muita gente não gosta. Mas é necessário em Portugal, né? Tem gente que não gosta mesmo, tem gente que gosta. Inclusive, em Portugal não gosto, tem que levar pica às vezes. Eu respeito todo mundo. Há muita mulher em Portugal que gosta de pica. Então, e homem também algum, não é? Assumido ou não. Mas o que é que eu posso dizer? Há uma história parecida que eu também sei sobre o Brasil, não é? Que isto passou-se justamente quando o Troá esteve em Portugal. Okay? Eita. Senta que lá vem a história.
Então, há uma história assim parecida. Eu estava a ver o programa do Faustão, não é? No outro dia. Então, e estava lá a Mãe de Santo, não é? A Mãe de Santo estava lá a fazer previsões. E então ele dizia: sabe o que é que tem para dizer a Mãe de Santo? E ele dizia: ai, Faustão, eu vou te dizer para ti que metade dos brasileiros estão assistindo ao teu programa agora. Então assim, essa metade? Aí os outros metades dos brasileiros, onde estão? A outra metade dos homens brasileiros estão tomando no... Não se lembram de ter assistido ao programa? Sim. Ah, eu sim. Eu faço muito tempo que eu não assisto TV, mano. Eu não. Não estava já a assistir, então? Não. Pois é, Não. Entendi o que tu quer fazer. Ainda bem que ele já me salvou, né? E outra coisa, só para lembrar aqui o Troá das nossas memórias em Coimbra. Bah. Ó Troá, tu não te lembras do palhaço que se escondia dos pervertidos? Como assim? Isso aí eu não me lembro. Não te lembras de eu ter visto? Eu vi toda a hora um palhaço que se esconde dos pervertidos. Ele está sempre lá em Coimbra. Tô com medo, velho. É interno essa daí? Não, é a mesma lógica da pergunta anterior. Seu pervertido. Ah, entendi. Não, deixa eu contar uma coisa agora que nem o Alex sabe. Mas deixa eu contar uma revelação aqui. Primeira vez que eu fui na casa do Alex, ele me convidou pra almoçar na casa dele. A gente tava num campeonato de Magic ou coisa do tipo. E tá, vamos lá, almoçar não sei o que. Tá, beleza, vamos lá. Sim. Os caras animados pra almoçar, né, mano? Não, é porque eu quero... A história não é essa, né? E aí, lá pelas tantas, ele começou a me apresentar umas coisas. Aí ele disse, vamos mostrar uma coleção que eu tenho. Aí o Alex me leva no porão da casa dele. Sim. E lá tinha machados e katanas e espadas. E ele pegou aquilo e começou a fazer movimentos na minha frente, sabe? Eu penso, meu Deus, acho que é o meu último dia da minha vida aqui. Deu cara. Não. Eu ainda me lembro. E eu tive que rejeitar o avanço do Troá, porque ele ficou... A minha vida acabou aqui e eu nasci de novo. Não vamos exagerar, tá bem, ok. Eu pratiquei ninjutsu há alguns anos. Pronto, era tudo coisas de madeira e a gente estava ali a mostrar, olha aí. O cara tinha um machado de 2 lados, será que é aquilo? Ou melhor, como diz o Baldur, um machado de 2 cabeças. Não foi o Baldur, não, foi o Tiamat. Eu gostava de ter um desses. Não tenho um desses. Olha aí, se o Baldur no próximo episódio aparecer sem o machado, a gente já sabe quem foi que levou. Eu pratiquei ninjutsu vários anos e então a gente fazia kenjutsu e fazia outras versões do bujutsu que utilizavam armas tradicionais japonesas, como as tonfas, os nunchakus, naginatas, coisas assim. Então o que eu arranjava era material de treino, simplesmente, que não era afiado coisa nenhuma, não podia ser. Ainda te lembras do que é que comeste, Troá? Na verdade, aquela refeição eu achei bem brasileira até. Tinha uns espetinhos de churrasco, tinha camarão. Eu já nem me lembro o que é que a gente comeu, mas já. Tinha umas coisas assim. Bem bacana, a família dele é bem legal. E apesar de, claro, dizer que o Troá respeita o facto de eu ter 3 pais. Sim. Mas é uma família pouco normal, porque não tem figura maternal, são 3 homens. E eu. Então, Alex, fala um pouquinho dos seus projetos de música. As letras ainda têm a temática de fantasia, certo? Absolutamente, pá. Eu vou-te dizer, especialmente Anticton e Existence Void, digamos que são uma espécie de protótipo daquilo que eu planeio escrever, que planeio transportar para livro. Ok? Para a Anticton, na altura, eu tinha 16 anos e eu pensava, estas bandas de metal, não é? De música pesada, eu podia fazer letras como os Massacration, não é? Uhum. Mas eu pensei, não vou fazer como Massacration, que não tenho talento para ser os Massacration. Não é? E então eu pensei, vou escrever uma história fictícia, assim, uma história assim, toda Senhor dos Anéis, vou fazer cada música como se fosse um capítulo. E fiz na altura, ainda um bocado infantil, a meu ver, que era um herói que ia contra os deuses de um lado e os deuses do outro, e ele ia contra todos, e depois no fim ele acabava traído. Era assim uma história. Entretanto, agora, mais recentemente, no meu projeto, cujo nome ainda está a ser planeado, ok, eu ainda vou lançar isto muito em breve, depois eles colocarão aqui o link na descrição do vídeo, desse maravilhoso projeto. Aí é uma história do Santo Graal, ok? Vocês não sei se conhecem as histórias medievais do Santo Graal. Eu conheço algumas coisas, sim. Exatamente, especialmente do Parsifal e assim, e então neste caso é uma história. Sim, claro, lá está que o Santo Graal é central e de uns cavaleiros, mas que também mistura o paganismo, mistura o deus Odin, que é um deus com uma presença
muito importante, fulcral nesta história, ok? E o conflito entre a possessão do Santo Graal, que também é um conflito que isto é uma espécie de sublimação, mesmo do grande debate de perceber qual é a origem do Santo Graal, se o Santo Graal remonta às tradições pagãs ou se é uma criação do cristianismo. E então, neste caso, nós temos um herói que recebe a tarefa de encontrar o Santo Graal pelo deus Odin, para recuperar os seus cavaleiros, os cavaleiros do deus Odin que ficaram corrompidos. Okay, eles foram corrompidos por bruxas e ele tem que encontrar o Santo Graal para os fazer recuperar, e para isso ele vai pedir o Santo Graal aos cavaleiros do Graal que vivem numa ilha famosa, não é? Que é mais ou menos o equivalente à ilha de Avalon, onde está o rei Anfortas, que é o rei da história do Parsifal do Wolfram, do autor alemão, e que também depois foi repetida essa história na ópera do Wagner, no Parsifal. E então, claro, este rei nega entregar o Santo Graal, emprestar o Santo Graal para esta finalidade, porque é uma finalidade para servir um deus pagão. Porém, há uns cavaleiros mais jovens que são inspirados, não é? Ficam inspirados por esta demanda deste herói e fogem com o Santo Graal junto a ele para ir recuperar os cavaleiros enlouquecidos do deus Odin. Só que, claro, assim eles despertam a fúria dos verdadeiros detentores e protetores do Santo Graal, e depois a fúria do deus Odin também é despertada. Não vou explicar como, porque isso é para quem quiser ver a história depois. E há toda uma grande guerra entre o deus Odin e os cavaleiros do Santo Graal. Boa. É muito bacana. Até agora o que eu tenho na cabeça é o do Monty Python e o Cálice Sagrado. Sim, foi uma grande influência. Foi uma grande influência. Visão diferente. Excelente história épica, devo dizer. Boa. What is your name? Eu até me lembro que o Troy identifica-se muito lá. O Sir Robin também tinha os bardos à volta dele. Sir Robin, Sir Robin. Lembra-se de Sir Robin no Bravo? Você tem alguma música sobre os cavaleiros que dizem Ni? Não, mas como eu gosto muito de filosofia, tenho os cavaleiros que dizem Nietzsche. Não é? É parecido. Tormenta muito, não é? Então até o próprio Nietzsche disse que mais do que uma espada, ele dizia que conseguia virar o mundo ao contrário com uma caneta. Era o que ele dizia. E o que é que ele iria escrever com essa caneta? Naturalmente iria escrever Ni, não é? Mas também Tche, porque é o resto do nome dele. E era uma caneta azul? Meu Deus, cara. Quando tu vai recrutar alguém pra tua banda, tu faz ele responder 3 perguntas? Eu pergunto sempre a mesma coisa a toda a gente. Ok, eu pergunto, tu és um robô? Então ele tem que clicar na caixinha. Se ele não consegue clicar na caixinha, eu sei logo que é um robô, não é? Pronto, então aí eu já não lido com ele. Então, depois de um robô muito inteligente, né, cara? Treinado unicamente pra clicar em caixinhas. Por isso que tem as outras 2 perguntas. Pronto, exatamente. Então, a outra pergunta, eu pergunto assim, qual é a tua cor favorita? Não é? Porquê? Porque até o azul é uma cor que demonstra, ok, um transcendental, uma inspiração, mas se me disserem o vermelho, eu não aceito. E não tem nada a ver com o... Não é, que eu até respeito, mas o vermelho não pode. Eu não permito o vermelho. E depois o amarelo, talvez, não é? Talvez. Se disser dourado, eu acho que é muito tryhard, que é assim um gajo que tem. E depois, se disser preto, eu aceito. A outra pergunta que eu faço, e que por isso é que só o Troy que foi capaz de responder a todas, né? Porque eu pergunto sempre se o candidato é puro, se ele é puro de espírito, se ele nunca teve sexo na vida, vamos ter que ser honestos. E então é difícil poder ser um bom bardo, ok, um bom músico e nunca ter tido sexo na vida, porque para uma história do Santo Graal eu sei que eu peco por aí, não é o meu caso, mas eu preciso de membros puros da minha banda justamente para canalizar esse pormenor, e por isso é que o Troá cabia, não é? Ah, então o Troá foi o único que tu perguntou se ele era puro, ele foi o único que respondeu que sim, e daí pôde entrar pra banda. Sim, exatamente. Não, mas desde que eu conheço o Troá, faz muito tempo que eu conheço ele, ele mente, não sei. Não sei, não, porque eu deteto. Enfim, é um projeto solo, pá. Então, Alexandre, como que tu e também as outras pessoas aí enxergam o Brasil e os brasileiros? É assim, a coisa mais óbvia que salta para a vista é o futebol. Não vamos ignorar, é o futebol, pronto. Sim. Então é por aí, normalmente, porque há muitos jogadores portugueses nos times aqui de Portugal que são brasileiros. Pronto, agora, o que é que mais posso dizer? O que é que o português se lembra quando se lembra do Brasil? Lembra-se de férias, lembra-se de festa, lembra-se de um pouco povo muito sério, né? Sim, exato. Seriedade não é uma coisa muito associada.
Uma certa fugosidade, assim, um certo ardor das mulheres, uma energia, digamos, uma agressividade, talvez, uma sedução. Lembram-se de uma musicalidade da voz e, claro, as novelas. As novelas, eu vou dizer a verdade, são a grande ponto cultural de Portugal e do Brasil, foram as novelas. Não estou... É verdade. É verdade, porque as novelas da TV Globo estão em Portugal desde o início dos anos 90. As novelas que passam lá, elas sempre passam meio desatualizadas, sabe? Tipo, deve estar passando lá o quê? Senhora Destino. Meu Deus, como assim? Não, toda a gente conhece a Gabriela. Mas pelo menos tu vai conhecer o Cadeirudo. Que eu da Bonero não conhecia o Cadeirudo. E eu tenho uma coisa para dizer sobre isso, que quase estava... os jovens de Portugal queriam declarar guerra ao Brasil por causa disto. Foi porque a gente via quando eu andava no 7º ano, ou assim, eu tinha 12, 11 anos, e então eu via o Yu-Gi-Oh! E o Pokémon andavam no sábado de manhã, ok? E então foi substituído pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. No, God, please, no! No! Sim. E isso criou uma revolta. Muitos portugueses queriam destruir a nação brasileira por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo ter substituído o Yu-Gi-Oh! Que era um anime incrível na altura. Mas ninguém aqui gostava disso também. Não, mas a gente ia declarar, a gente ia estar do lado de vocês nessa guerra. Isso, exato. A gente queria devolver o Brasil pra Portugal. Independente foi um erro. Mas olha, uma curiosidade, por acaso, que é muito relevante, é que os animes do Brasil são superiores aos animes em Portugal. A dublagem, Vamos né? aqui dizer exatamente, porque na América Latina não havia normas estritas de censura, porque o anime era considerado como um produto secundário que ninguém iria querer muito saber, enquanto nos Estados Unidos e na Europa eles censuravam fortemente, eles faziam montagens que violavam a história. É o grande caso do Saint Seiya, dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Era a versão sul-americana em espanhol, ou seja, em português do Brasil, está muito melhor. Mas o que mais posso dizer? Anime fantástico, inclusive. Vamos dizer que quando aparece um brasileiro num evento, em alguma coisa, os portugueses esperam imediatamente que ele seja extrovertido e que seja aberto e que vá trazer bom ambiente para a festa. É um bocadinho essa ideia. Que saia dançando, assim, sem mais nem menos na frente de estabelecimentos comerciais. Todo brasileiro deve ser um bom bardo, né? Aos olhos dos europeus. Não, mas falando mesmo em termos culturais, sabemos que os melhores guitarristas, pelo menos a meu ver, os melhores guitarristas vêm do Brasil. Existe um guitarrista brasileiro, descendente de portugueses, mas é brasileiro, que é o Gustavo Guerra. Ele é o melhor guitarrista do mundo, a meu ver. Mas eu aprendi a tocar violão, guitarra acústica, com um brasileiro que encontrei em Portugal, que estava a tocar num restaurante e eu achei que ele era genial e fui pedir para aprender com ele. E há muitos brasileiros que aprendem sem formação, digamos, de conservatório, aprendem a tocar muito bem, coisas complexas, simplesmente pela cultura que têm de rua, de grupos de pagode e assim, de irem aprender instrumentos. E quem mais? Fora as novelas, havia uma novela que era O Rei do Gado. O Rei do Gado, entretanto, ganha um outro significado no Brasil. Em Portugal eles ainda não percebem o que é dizer o Rei do Gado, mas eu sei, eu estou por dentro, sei o que é gado. Sim. No Brasil virou meme recentemente. Há muito gado aí em Santa Catarina. De onde é que vem, né? São Pedro. Ih, rapaz, errou. O estado. Santa Catarina, cara. Não, fala o estado de Pelotas, já não me lembro. Rio Grande do Sul, o estado. Sim, há aí muito gado? É o que eu pergunto. Tem todo o Brasil isso aí. Pois, porque eu sei que há muita produção de carne, até há a política agrícola comum da União Europeia que impede a importação de carne do Brasil porque o gado do Brasil é de muita qualidade. E então produzem muita carne, muito gado. O Rio Grande do Sul é um grande produtor. Exatamente. E depois voltando, estereótipo negativo. O estereótipo negativo mais comum é de que o brasileiro o homem brasileiro é predador na noite, digamos. Vocês vão falar com uma mulher, ela pensa logo o que é que ele quer, pronto. E que a mulher brasileira também é predadora. O brasileiro também não ajuda muito, né? Porque, por exemplo, o brasileiro quando vai pra Portugal não, mas, por exemplo, quando chegava nos Estados Unidos, lá, o pessoal, a primeira coisa que queria era ficar com uma americana. Então, aí tu não ajuda muito, né? Porque daí tu tá propagando o pensamento de que o brasileiro é um predador, que tá sempre preparado pra arte sexual ali e tal. Sim, então, existe uma canção brasileira que toca-nos a todos um pouco. Ela chama-se Sou Foda. Não faz isso. Sou foda na cama de escolacho. Era assim que na sala ou no quarto. Sim, no beco ou no carro. Na versatilidade do jogo. Eu sou sinistro. Sou foda, está sendo declamado no nosso podcast. Não,
Olha só, lá de 2000 e, sei lá, 10 aí. Mas sobre o que tu falou, Tiamat, que o brasileiro não se ajuda, eu acho que se a fama existe, aproveita. tu sozinho não vai mudar a fama. 2 pormenores sobre os brasileiros que eu vou referir. Número 1, tem havido uma grande subida de imigração de brasileiros para Portugal recentemente, porque essencialmente em Coimbra são essencialmente estudantes, que os brasileiros são estudantes, mas recentemente tem havido mais trabalhadores, tem sido muito diferente, especialmente há 2 anos, ou assim. Então aqui o outro estereótipo que é em Portugal é que tu encomendas o Uber, ou o Uber Eats, para pedir comida, e vem brasileiro, não é? Esse podcast é muito errado, cara. Muito errado. Você já notou que a gente fala isso uma vez pra cada podcast? É verdade. Eu não recomendo ninguém ouvir isso aqui, cara. E então, sempre que eu estou no Uber, ok? Quando eu estou brasileiro, eu pergunto sempre a mesma coisa. Então, como é que foi? Porquê é que decidiu Portugal? E assim, eles dizem todos a mesma coisa. E independentemente da classe social, os brasileiros que vêm viver para Portugal, e sempre quase pela mesma razão. É por causa da segurança, dizem-me sempre a mesma coisa. Por causa da segurança no Brasil, é sempre segurança e política. E instabilidade política. Se alguém pudesse ficar somente um dia em Portugal, se a pessoa tivesse só um dia, ela veio hoje e chegou aí às 7 da manhã e falou pra você, eu vou ficar aqui só hoje, e quando bater meia-noite eu estarei dentro de um avião voltando para o Brasil. Sim. Essa aí é outra história, Waldo. Opa, confundi. O que você recomenda essa pessoa fazer? O que ela deve conhecer se ela puder ficar só um dia na cidade em Coimbra? O que você recomenda pra ela? Primeiro, eu remoquendo, como tu ias dizer, mas a gente depois corrigir, eu recomendo. Então, eu primeiro vou dizer o que é que o brasileiro faz normalmente e qual é o erro. Então, muito bom, cara. Porque isso já acontece. O que é que o brasileiro faz a correr? Vai a Fátima. Okay? O brasileiro vai a correr a Fátima. Imediatamente. É verdade. Vai a Fátima para acender uma vela pela sua família, ok? Independentemente da crença religiosa, ok? Eu não sugiro Fátima. Aquilo é um sítio muito bizarro. A última coisa que eu fui, eu acho, foi em Fátima. Em primeiro lugar, vai depender do aeroporto. Vamos falar em termos realistas. Se um brasileiro fosse fazer escala em Portugal ou assim, e como é que era? Parava em Lisboa. Se fosse em Lisboa, absolutamente podia visitar simplesmente Lisboa. Tem muita coisa para ver só num próprio dia, mas o melhor para se visitar perto de Lisboa é Sintra. Definitivamente Sintra. Não sei se já ouviram falar de Sintra. Sintra é uma pequena cidade, quase vila, ok? Que é uma espécie de mundo de Disney, que é com palácios, jardins muito misteriosos, e então é o sítio bem conhecido que é para levar as namoradas. Que é, se vocês vierem a Portugal com a namorada, têm que levar a Sintra. Porque vocês podem não conhecer Sintra, mas a vossa namorada conhece. Garanto-vos que ela sabe. E ela não vos vai dizer, mas ela quer ir a Sintra. Você pode não conhecer a Sintra, mas a Sintra conhece você. Não, a namorada conhece Sintra. Ok? Vocês levam a vossa namorada brasileira a Portugal, ela vai pensar, ela fez a sua pesquisa no Google e fica a pensar, será que ele me vai levar ao sítio romântico, que é Sintra? Pronto, e é bom que vocês levem, e mesmo que ela não saiba, entretendo a impossibilidade dela não conhecer, não é? Porque a mulher é inteligente e esperta e conhece coisas que os homens não conhecem, mas mesmo assim, vocês devem levar sempre a namorada a Sintra, porque é um sítio muito romântico. E depois, o que é que tem? Lisboa tem muita coisa para ver, especialmente se gostam do século XVII, XVIII, para dizer a verdade. A arquitetura, lembram-se que Lisboa foi destruída por um tsunami gigante e depois foi reconstruída pelo Marquês de Pombal, sempre relevante, no século XVIII. Agora, o Porto, o norte de Portugal, caso aterrem no Porto, também é um sítio, também tem imensa coisa para ver, é uma cidade muito mais antiga. Podem ir é uma questão de ir a passar pela beira-rio e vocês veem todo tipo de museus e igrejas antiquíssimas. E como é o que eu estou a dizer, se querem colocar uma velinha pela família, mais vale colocar numa dessas igrejas e catedrais antigas do que em Fátima. Pronto, é o que eu vou dizer. Coimbra é um excelente sítio para ir. Qual é o problema de um só dia? É que, Coimbra não tem aeroporto. E então torna mais complicado, mas ainda é possível. E será que é uma boa ideia? Sim, absolutamente. Não é muito cara, ok? Lisboa é muito cara. Isto é importante também terem noção, é que Lisboa é uma cidade, é uma capital europeia que se tornou, como é que eu ia dizer, agora acompanha o nível de vida de outras grandes capitais europeias. Portanto, viver em Lisboa é muito difícil e comer comida em Lisboa, isso agora é muito mais caro. Coimbra é mais barata e é mais pequena em termos de espaço e tem imensa coisa para ver.
Em altura, o Troá pode confirmar isso. Existe uma cidade subterrânea até debaixo de Coimbra. Existem jardins com histórias lendárias, como o caso da Quinta das Lágrimas. O Troá canta canções sobre a Quinta das Lágrimas, não é? Acreditam, tem muita coisa para ver. Tem uma cidade romana antiga em Coimbra, que era a Conímbriga. Que é literalmente a cidade romana que ficou preservada. Uma coisa que me chama a atenção bastante em Portugal, assim como muitos outros países na Europa, é tão pequeno, né, em território, assim, mas tem lugares tão distintos um do outro, assim, tu consegue classificar. Exatamente, Portugal é particularmente conhecido por isso, é que Portugal é especialmente pequeno a comparar com a França, ou com a Alemanha, ou mesmo com a Espanha, porém tem muita diversidade, tanto ambiental, na sua natureza, como na sua cultura. Que eu estou a dizer, o Sul tem toda uma cultura mais diferente do que a do Norte. Se querem ver castelos, vão ao Norte. Se querem bom clima, boas praias e querem assim um ambiente mais fresco, com casas brancas e uma coisa mais única da Península Ibérica, é no sul de Portugal, então. A gente está, por exemplo, ali em Coimbra e a poucos quilômetros tu já está num lugar que neva a 2.000 metros acima do nível do mar, né, em Serra da Estrela, então é um lugar próximos e completamente diferentes, uma outra paisagem, né, muito interessante isso. É verdade. Vamos lá para a última pergunta. Então, Alex, qual pergunta você gostaria que tivéssemos feito para você? Essa é tricky pra caramba, né? Pensou assim, me convidaram para um podcast de brasileiros ali, o que faltou? Uma pergunta que eu gostaria de ouvir. Sei lá, boa excelente pergunta sobre o que é que eu gostaria de ouvir brasileiros a perguntar-me. Gostaria. Sei lá, vamos ser óbvios. Há uma pergunta muito óbvia que é: porquê é que tu és tão bonito, Alexandre? Porquê é que tu és tão incrível? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque é muito difícil elaborar num assunto tão pesado, mas pronto, tem. Por que tu és tão humilde? Podem me perguntar assim: Alex, vocês até são um podcast de videojogos. O que é que tu recomendas, Alex? O que é que tu recomendas aqui para a gente que há aí da tua zona? Isso. Olha, eu vou-vos dizer, eu não conheço grande produção portuguesa em termos de jogos, mas há um jogo que eu tenho que fazer publicidade obrigatoriamente, que é espanhol, que é o Blasphemous. Que se vocês gostam de um Castlevania, de um Metroidvania, e se gostam de um Dark Souls, junta as duas coisas, é uma coisa indie, feita por uns quantos jovens, que é absolutamente genial e excelente. Qual é o nome do jogo? Blasphemous, blasfémia, tipo... eu ouvi falar. É como se fosse um Dark Souls que usa uma imagética católica distorcida, Em 2D. Exatamente, que é a melhor forma de jogar videojogos. Exato. É em 2D. Tem um jogo aqui que eu quero te recomendar, então. Com certeza. Também nesse estilo, eu só tô tentando lembrar. Ele tem Knight no final. Hollow Knight? Hollow Knight. Já joguei Hollow Knight, muito bom. Hollow Knight é estilo Metroidvania também. Exato. E o que também podiam ter perguntado, podiam fazer um teste de cultura memética brasileira, não é? Eu poder brilhar nisso, porque é uma coisa que eu gosto o mime brasileiro é um mime muito particular, porque o brasileiro é um povo que não há nada sagrado na cultura memética, não há mesmo nada sagrado. É muito extremo, mas também há uma elegância poética na forma como constrói. Como consegue surgir um kkkk, um de qualquer momento. Por exemplo, eu lembro-me de uma instância e aqui vamos fazer uma demonstração do nihilismo memético brasileiro. Houve um vídeo que estava uma jovem a queixar-se, não é? Porque ela estava a falar que os homens não lhe davam atenção, não é? Os rapazes não lhe davam conversa, e ela dizia, porque se não for não sei o quê, em vez disso eles preferem essas mulheres, essas piranhas, que horror, não sei o quê, em vez de uma pessoa que se porta bem como eu. E então qual era a resposta memética do brasileiro? Passou, claro, um vídeo dos caranguejos a dançar, e os caranguejos diziam: prefiro na mesma capivara. Assim? Então faz nem sentido isso aí, mano. Mas porém isto aqui é um mime poderoso brasileiro. Há outro, por exemplo, há um grupo brasileiro que é o Intros Foda, que é muito bom, não é? Sim, então há uns jovens que tomam banho e fazem stream deles a tomar banho. Não conheço isso. E depois também tem, por exemplo, um personagem que encarna este nihilismo memético brasileiro, o que pergunta se você está em choque. Sim. Você está em choque. Não, como é que ele se chama? Tu conhece isso, Bron? Sim, claro. Da banheira, os Felipe Neto lá, eles estão em choque, estão falando de tudo, acho, pelo Coringa. Exato.
Filipe Gringo. O grande Filipe Gringo. Vocês não conhecem, cara? Vocês moram onde? Não conheço. O Filipe Gringo é como se fosse o grande personagem que encarna esta cultura brasileira. Curiosamente vive nos Estados Unidos. Mas é a mesma coisa, é a distância da cultura mãe, ok? Tal como os judeus, quando eles escreveram a Tora, quando eles escreveram os seus livros, ok, das suas histórias, eles escreveram na escravidão na Babilónia, ok? Porque estavam junto de outros povos diferentes, então interessou-lhes, tiveram uma consciência de preservar a sua identidade. O mesmo se passou com os povos indo-europeus quando eles chegaram à Índia e decidiram escrever o Bhagavad Gita, passar para, ou melhor, popularizar, não escreveram, era oral, o Bhagavad Gita e os Vedas. Da mesma maneira, esta cultura memética brasileira está cristalizada num brasileiro que vive nos Estados Unidos, ok? Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade para saber como é que se chama elevador aí em Portugal. Elevador chama-se elevador. A expectativa não correspondida. Acabamos de destruir aqui uma fantasia, pá. Não, é porque aqui a gente só aperta o botão. Nossa, não! Meu Deus, cara! Ah, não! Vou tocar. Nossa, não! Falou! Essa daí acabou o podcast. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra. No YouTube, Spotify e Facebook, busque por Dragão Careca. Até a próxima!